Sempre gostei de tatuagens, nem sei bem o porquê. Há uma mística de marcar em você um signo, um elemento que revela um pouco quem somos, ou queremos ser, acho. Agora tenho mais uma marca, e essa não se revela a ninguém, nem tem a ver com quem sou. Mas quando descobri o vírus, houve um misto de susto. E na medida em que me informava da gravidade da doença, fui tomada por sentimento ruim de medo, raiva e culpa por algo que eu nem entendia bem. Vejo Felipe ali tentando acertar uma manobra, meu filho crescendo. Quero continuar a ser parte da história dele, quero vê-lo crescer. Meu nome é Maurício Moura, eu tenho 60 anos de idade, sou jornalista. Eu adquiri o vírus HCV, eu acho que é através de uma transfusão sanguínea. Nos anos 90, não sei precisar a data, mas depois disso, minha vida mudou. Meu nome é Pedro Antônio Molina, tenho 54 anos. Em 2002, 2003, eu descobri que eu tinha hepatite C. Meu nome é Joedna, eu tenho 42 anos. Então, eu descobri ser portadora do vírus da hepatite C em 2000, graças a uma doação que meu marido foi fazer para um amigo dele. Nessa doação, ele descobriu ser portador. Sou um portador do vírus da hepatite C. Eu descobri isso em 1994. 1999 para 2000, através de um exame rotineiro, descobri que meu marido, que meu esposo, é portador de hepatite C. Não, eu não sabia o que era hepatite. Simplesmente vi uma sigla escrita lá, anti-HCV. Procurei orientação numa amiga que era enfermeira. Ela falou assim, olha, aí HCV é hepatite, mas até aí é hepatite. Mas o que é hepatite? A palavra hepatite tem sua raiz em hepar, que em grego significa fígado. Chamamos de hepatite toda e qualquer inflamação do fígado que causa a destruição das suas células, podendo comprometer as funções desse órgão. Em alguns casos, há a evolução para a cirrose, uma doença crônica, progressiva e irreversível que consiste na morte do tecido hepático. O fígado é o maior órgão interno e a maior glândula do corpo humano e fica localizado na parte superior direita da cavidade abdominal. Sua cor, marrom avermelhada, deve-se à intensa vascularização. É um órgão vital para a sobrevivência e desempenha funções importantes como recebimento e processamento dos nutrientes provenientes do intestino, síntese de inúmeras proteínas, lipídios e glicogênio, além da produção da bile, que auxilia na digestão, armazenamento e liberação de ferro e vitaminas, liberação e captação de glicose no sangue, ajudando a regular a glicemia, desintoxicação e filtração, remoção de substâncias tóxicas do sangue, remoção ou excreção de medicamentos, hormônios e outras substâncias. A hepatite C é, por natureza, uma doença muito assintomática, ou, como a gente diz, oligossintomática, dá muito poucos sintomas. E isso acaba representando uma grande dificuldade, porque às vezes é difícil identificar as pessoas que são portadoras do vírus. E é importante que se identifique precocemente essas pessoas que têm a infecção crônica pelo vírus da hepatite C, porque quanto mais cedo a gente fizer esse diagnóstico, mais precocemente nós vamos poder interferir no curso da doença e evitar suas complicações. Ninguém gostaria de saber que tem hepatite, seja ela qual for, A, B, C, D, E, F. Ninguém gostaria de saber que tem hepatite. Mas todo mundo tem a obrigação de fazer o exame. Porque se eu tivesse descoberto antes que eu tinha hepatite C, eu podia ter me tratado e podia ter negativado até, quem sabe. Não precisaria ter feito o transplante. Então as pessoas têm medo de fazer um exame de sangue para saber se tem uma doença. Se tem, tudo bem. Você vai viver com a doença eternamente como todos os outros vivem com outras doenças. Mas você vai poder se tratar, vai poder se curar. A precaução, no caso, é fazer esses exames rotineiros, é que dá a oportunidade da pessoa descobrir que tem o vírus, que teve contato com o vírus. As hepatites possuem uma fase aguda, em alguns casos, uma fase crônica subsequente.
Na fase aguda, a doença tem início repentino, podendo apresentar sintomas nítidos ou não. Quando o organismo não consegue se curar após um tempo, a doença passa então a ser considerada crônica e muitas vezes não apresenta sintomas. Existem vários tipos de hepatites. A hepatite viral, quando causada por um vírus, a hepatite alcoólica, ligada ao uso abusivo de bebidas, ou ainda aquela que advém de reações a medicamentos ou imunológicas. Aquelas pessoas que têm infecção crônica pelo vírus da hepatite C, elas devem tomar uma série de cuidados para melhorar a sua saúde geral e a saúde do seu fígado. Então, tudo aquilo que puder ser um fator agressor adicional, que vai somar agressão naquele fígado que já tem a infecção crônica pelo vírus da hepatite C, isso deve ser evitado ao máximo. Tivemos uma fase difícil, descobri a doença em 2000, por opção minha só vim me tratar em 2006. Durante esse tempo todo levei uma vida sempre regrada, sem álcool, comendo bem. Tive total apoio da minha família, da minha esposa. Até chegar em 2008 para 2009, quando a doença realmente chegou num nível bem agravante. Na época, a ignorância nossa era muita. Eu mesmo, quando ele veio e falou que estava com cirrose hepática, eu falei, não pode, né? Quando ele falou que a médica tinha dito que ele não teria mais condições, que ele teria pouco tempo de vida, Nossa Senhora, eu quase morri, porque irmão mais velho tinha a obrigação de cuidar de mim, de repente eu iria ficar sem ele. Até então, a cirrose para mim era só quem fazia ingestão de bebida alcoólica, né? E tem pessoas até hoje que pensam que a cirrose hepática, né, a cirrose no fígado, ela está associada com a ingestão de bebida alcoólica. Ora, eu até bebia socialmente mesmo, né? Não é o socialmente entre aspas, eu bebia 2, 3 latinhas de cerveja e realmente não tinha noção que eu poderia estar com uma cirrose por conta da ingestão de bebida alcoólica. A hepatite C é adquirida através do contágio com o vírus VHC, que após penetrar no corpo, fica alojado principalmente no fígado, onde se reproduz e se perpetua. Seu vírus foi descoberto apenas em 1989, 10 anos depois da identificação do vírus da AIDS, embora já se desconfiasse da sua existência desde a década de 1970, quando havia um grande número de casos de hepatite não A, não B, principalmente em receptores de transfusão de sangue. A hepatite C pode ser adquirida através do compartilhamento de agulhas e instrumentos cortantes contaminados. Os casos mais comuns de contaminação acontecem durante transfusões sanguíneas, aplicação de tatuagens e piercings, utilização de drogas injetáveis e através de instrumentos de manicure contaminados, cuja esterilização não foi realizada de maneira adequada. Existem dúvidas sobre a possibilidade de contaminação por via sexual. É muito importante que qualquer pessoa que já fez um tratamento dentário, já fez uma unha, enfim, que já praticou qualquer tipo de ato assim em que possa ter havido contaminação, que faça o exame preventivo, porque quanto antes você faz o diagnóstico da enfermidade, melhores são as chances de você obter êxito na terapia. Então a gente chega à conclusão que, olha, é tranquilo, pelo menos nessa parte a hepatite C não é tão vilã, né? Porque a transmissão, como é só pelo sangue, é só evitar objetos supercortantes e tal. Então, não precisamos ter esse autopreconceito e nem preconceituar, nem ter o preconceito com ninguém que tem hepatite C, porque contatos casuais, abraço, beijo, vamos viver a nossa vida normal, porque além de uma doença, a gente ter esse tipo de preconceito piora todas as coisas, né? Sem preconceito e sem autopreconceito. Estima-se que 3% da população mundial esteja infectada, o que significa que cerca de 180 milhões de pessoas em todo o mundo são portadores crônicos do VHC e sobre o risco de desenvolver complicações da doença. A cada ano, 3 a 4 milhões de novas pessoas são infectadas com o vírus. A hepatite C é perigosa porque pode cronificar e provocar cirrose hepática, hepatocarcinoma e neoplasia maligna do fígado. Atualmente, é a principal causa do transplante de fígado.
A transmissão da hepatite ocorre pelo sangue, mais facilmente do que a da AIDS, por ter um vírus muito resistente, capaz de sobreviver até 48 horas em ambiente externo. Eu quero a mesma coisa que outras pessoas. O resultado de meus objetivos pode se manifestar de formas diferentes, mas todas elas, de um jeito ou de outro, atendem pelo mesmo nome: felicidade. A descoberta da doença parece ter me tirado um atributo essencial, minha liberdade. Houve em mim um isolamento. Olhava para mim, olhava no espelho, né? Eu não me via com a cara de um portador de hepatite, né? Eu não via o olho amarelo, né? Eu não urinava escuro, que são sintomas clássicos, né? das hepatites. Eu falava, poxa, isso está errado. E procurei, fiz uma verdadeira odisseia. A doença começou a aparecer muito mais forte em mim. Então, eu a cada 15, 20 dias eu tinha uma queda muito grande, perdia líquido, era obrigado a ir para o hospital e tomava soro, tomava às vezes sangue, plaquetas, uma série de coisas. Tudo isso vai entrando na sua cabeça, você começa a entrar numa depressão profunda, né? Você começa a olhar para a sua família, você não sabe se você quer dividir com todos, ou não quer dividir com ninguém, enfim, o seu mundo fica todo de pernas para o ar. O tempo ia passando e minha vida ia definhando, eu cada vez com mais problemas, menos possibilidades, o meu rim já não funcionava direito, a minha digestão já não se fazia mais, eu fazia o regime, passava mal, minha pressão baixava, enfim, estava todo descompensado. Mas comecei a entrar como um caramujo dentro da minha casa apenas, sentindo vergonha de mim, que eu estava com uma barriga absolutamente enorme, totalmente magro. Eu não tinha aptidão para sair para o mundo, então ficava na minha casa. São tantas as formas de vida, maneiras de sentir nossa relação com o mundo. A menor das flores, a mais frondosa das árvores. Por vezes, são momentos em que entramos em contato com a essência da natureza, o pisar na grama, o sentir o vento, quando entendemos que viver é mais do que enfrentar uma incapacidade. Descobri que sou portador de hepatite C através de uma doação de sangue e quando eu descobri, eu entrei em tratamento. Eu passei por 3 tratamentos, esses tratamentos deram uma estagnada na doença, logicamente, e hoje eu levo uma vida normal. Quando eu descobri que tinha enfermidade, a gente fica meio abalado emocionalmente, né? A gente não sabe para onde correr, não conhece, eu nunca tinha ouvido falar sobre a hepatite C. E aí, por coincidência, por aqueles dias, minha irmã e minha mãe tinham assistido um programa na TV local, onde estavam fazendo uma campanha de hepatite C e surgiu o nome da entidade, que é localizada aqui na nossa cidade de Santos, o Grupo Esperança, e eu acabei procurando e foi lá que eu encontrei um suporte, assim, eles deram uma orientação bastante eficiente de como eu deveria proceder para fazer todo o diagnóstico e começar a fazer um tratamento. Foi assim chocante, porque na minha casa ninguém sabia nem o que era isso. Aí o médico foi muito legal comigo, eu procurei ajuda, tive o Grupo Esperança que também foi muito legal comigo, tive apoio da família, sofri muito, tive depressão, caiu o cabelo, emagreci 13 quilos, mas graças a Deus, com a ajuda da família e das pessoas que também tinham a doença, eu consegui superar. Hoje eu estou negativada há 8 anos. À primeira vista, eu tive um certo impacto quando eu descobri que era portador de hepatite C, porque desconhecia totalmente, né, a ação desse vírus, o que ele causava. Mas foi muito legal também, porque por outro lado, eu encontrei pessoas, tá, que eram portadoras e me fizeram a colocação da ação, da doença. E essas pessoas me deram o quê? Elas me deram confiança. As pessoas, em geral, vão em frente sem saber muito onde chegar. Mas são obstáculos como esse que nos fazem buscar a vida real, aquela que a gente não vê passar. Esse visual, o mar, tudo é tão grande
que não há de ser um vírus microscópico o que vai me tirar a vontade de viver e ser ousado na busca de meus sonhos. Quero ser capaz de ousar e de me lançar na imensidão de meus projetos. Se você descobre num exame de rotina que você está infectado pelo vírus da hepatite C, é importante que você procure um profissional competente, né, com quem você tenha uma empatia e se sinta seguro. Durante o meu tratamento, assim, a presença do médico foi, assim, imprescindível, né? Só que comigo ele foi, assim, mais que um médico, foi um amigo, né? Porque todo problema que eu tinha, eu recorria a ele, ficava nervosa até por tudo que sentia, colocava a culpa na medicação, né? Então, essa relação tem que ser muito importante e você tem que seguir tudo que ele fala. Ora, fazer adesão, né, ao tratamento, isso é muito importante. Tanto os inibidores de protease, como todos os medicamentos até hoje, para outras patologias também trazem algumas reações adversas, né? Alguns efeitos que a gente, poxa, dá até vontade de desistir, mas vamos ser firmes, né? É por pouco tempo, é um tratamento de uso contínuo, mas esse tempo determinado, então vale muito a pena a gente conseguir fazer esse tratamento do começo ao fim, sempre com a orientação do médico e ter o sucesso e virar a página da nossa vida nessa questão da hepatite C. Durante o tratamento, aí pode haver uma certa dificuldade, muitas vezes, de exercer as suas atividades diárias, principalmente por conta dos efeitos colaterais do interferon. O interferon é uma medicação que traz uma série de eventos adversos e às vezes a pessoa não se sente tão bem para exercer as suas atividades diárias, às vezes precisa se afastar um pouquinho do trabalho alguns dias. Tudo isso deve ser muito discutido com seus médicos e, nesse sentido, é importante que haja um apoio durante o tratamento de uma equipe multidisciplinar. Então, as pessoas elas precisam ser apoiadas por nutricionistas, por preparadores físicos, por uma assistência psicológica. Tudo isso é extremamente importante para que esta fase do tratamento possa ser superada da melhor forma possível. Eu tomo os meus medicamentos por mais que me canse e que tenha que encarar os efeitos adversos que às vezes acontecem. Acredito que tenho grandes chances de cura e que essa será apenas mais uma marca na minha trajetória. É como diz o Felipe, falando do skate. A gente cai, mas não desiste, até chegar onde quer e fazer a coisa certa. Ainda há em nossa sociedade um preconceito com portadores de doenças infecciosas. Parte da solução para enfrentar esse preconceito está na informação, no conhecimento da doença, na destruição de conceitos errados